Programa O Poder do Zero, episódio Zé Cartinha. Tema do episódio: Um Coração Idólatra. Iremos falar mais sobre o que é um coração idólatra. Eu sou Alex Goldner e o tema do episódio de hoje é um coração idólatra. Pois bem, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? O que é um coração idólatra? Talvez você vá de imediato pensar em Davi, a história de Davi, e talvez você vai falar, mas o que tem a ver Davi com idolatria? Davi não idolatrava ninguém. Pois bem, fica aí que a gente vai te mostrar e falar um pouquinho sobre como que eu e você idolatramos pessoas sem mesmo perceber. Se você canta na sua igreja, se você é músico, se você gosta de música, ou se não tem nada a ver com música e nada disso, mas você é um ser humano. E se você tem uma plataforma chamada Spotify, ou Deezer, ou Amazon Prime, ou então YouTube, ou seja lá onde for que você ouve suas músicas, se você tem uma dessas plataformas, você pode fazer um teste com você mesmo, quem sabe com seus amigos e com seus colegas. Coloca uma música para tocar, sem mostrar a foto ou dizer o nome de quem está tocando. E olha a reação dessa pessoa e as prováveis primeiras perguntas. Elas vão te perguntar quem é. E aí você pode até responder. E você precisa observar que quando você mostrar que aquela pessoa é desconhecida, ou que ela tem poucos views, ou que ela tem poucos ouvintes mensais, se for no Spotify ou no Deezer, qual é a reação dessa outra pessoa? Qual é a sua reação quando eu falo isso? E se esse teste fosse com você? Porque quando a gente vê nomes conhecidos, quando a gente vê que essa música é da Nívia Soares, essa música é do Gabriel Guedes, sei lá, do André Felipe, do Pastor Lucas, a gente já fala, e mesmo assim, por vezes, se esses nomes que eu falei não são do seu interesse, ou você de alguma forma não gosta ou da música ou deles por algum motivo, você já coloca já uma barreira, você já coloca uma rejeição. Você vai falar, tá. E pior ainda, quando não é uma pessoa que já tem notoriedade, também conhecida por fama. Nós temos a tendência natural, e tudo bem, isso é uma falha, uma praga, principalmente nos anos, nessa década, né, de avanços digitais, de ansiedade, de tantos males, principalmente da mente, que vem nos atacar e nos distanciar do nosso relacionamento com Deus e de uns com os outros. Nós temos a tendência de valorizar o que já foi valorizado. Sabe, o efeito da mídia, o efeito do poder de fogo, às vezes financeiro, ou de influência, para poder fazer com que aquela música, já que a gente está falando de música, ela seja mais executada do que aquela de alguém desconhecido. E aí eu posso te fazer uma primeira pergunta. Desconhecido de quem? Porque depois do que eu vou te falar, não vai fazer sentido nenhum a gente falar, não, esse aqui é um cantor, é uma cantora desconhecido, é uma cantora desconhecida. Mas olha a música, e aí você vai começar a procurar falhas na música. Você vai começar a achar, tá, mas aqui não ficou legal essa parte aqui, a ponte, esse começo está muito lento, está muito rápido. Essa letra, não sei. Mas você já percebeu que se fosse alguém que já tem o nome, você simplesmente iria no que eu chamo de flow, você iria, poxa, que legal, você ia estar ali curtindo o som, de olhos fechados, quem sabe até adorando, porque afinal já está comprovado que aquele é um produto bom. Sabe, é o Limpol. O Limpol já foi testado, já foi divulgado, já foi aprovado. Mas se lança algo novo, e aí tem lá no supermercado, talvez, o Limpol é R$ 2,39 e esse produto novo é R$ 1,39, você vai falar, isso aqui não deve valer nada não. Bom mesmo é o Limpol. Bom mesmo são esses nomes aqui. E aí onde que entra o Davi, que a gente falou lá atrás? O povo lá de trás, mesmo sem internet, as pessoas viam, as pessoas ouviam, e já tinham olhos. E eles olhavam Saul e diziam, esse que é rei. Profeta, fala para Deus que esse cara aqui pode ser nosso rei, porque olha, cara bonito, cara
reconhecido aqui na cidade, o cara forte, apresentável. Olha como que ele se veste. Olha como que ele fala. Rapaz, tem cara de rei. Isso aí, ó, tem pinta não, tem uma mancha. Olha, uma mancha de rei nele. Esse é o rei que a gente quer. E se você ler um pouquinho desse texto, você vai ver que a reação de Deus mostra que ele pensa diferente. Romanos 12, 1 e 2 vai falar para que nós renovemos a nossa mente de acordo com a mente de Cristo, ou seja, faça novamente essa palavra renovo. Porque a mente de Cristo ela é diferente da mente minha e sua. A minha e a sua, até então, ela é muito exposta ao sistema faraônico, ao sistema capitalista, ao sistema desse mundo. E a gente não está nesse mundo à toa. Se não fosse para ela ser transformada, primeiro que eu não tinha o texto. Romanos 12, 1 e 2. E outra, Deus já tinha tirado a gente daqui quando a gente decidiu aceitar Ele. Então se a gente está aqui, é para a gente fazer alguma diferença. E essa diferença a gente vai conseguir fazer tendo a mente dele. Dessa forma a gente pode ser sal, a gente pode ser luz. De uma forma diferente. A gente vai ser só mais um na multidão. Eu não sei quanto a você, mas eu escolhi brilhar para Jesus. O que é completamente diferente de brilhar para as pessoas. Lá no texto de Davi, você vai ver Deus dizendo mais à frente, se eu não me engano é em Salmos, te tirei por detrás das malhadas. Ou seja, Deus pegou ele de um lugar e elevou, colocou numa posição diferenciada de destaque. Por muito tempo eu olhava esse texto e eu ficava assim, um dia Deus vai me tirar por detrás das malhadas e vai me destacar. Porque na minha mente, no meu coração, ignorante, ele ficava, poxa, Deus vai me destacar, então as pessoas vão me ver. E sabe qual que é a grande furada disso? Qual que é o grande lance, a profundidade do que está exposto ali, aquele coração de Deus naquelas palavras? É que Deus já via o Davi lá por detrás das malhadas. E aí, se a gente for falar de audiência de se a gente for falar quem é o mais importante da sua vida, você consegue perceber? Que se o mais importante da minha vida, ele já me via, por que eu iria ficar, ou estou preocupado com quem vai me ver, aonde ele vai me colocar? Nas nossas próprias igrejas, nós temos muito disso incorporado. A gente tem palavras proféticas, a gente tem profecias. Deus vai te fazer grande. Olha, o que Deus tem para você não é coisa pequena não, é coisa grande. E geralmente o nosso coração recebe, às vezes até o profeta que está passando aquilo, porque o coração dele, de certa forma, é corrompido. Não estou dizendo que ele está em pecado, mas todos nós temos corrupção em nós. E uma das razões do nosso relacionamento com Cristo é para que essa corrupção seja sendo diluída e eliminada o máximo possível enquanto estivermos nesse mundo. Mas no coração do homem, o ser grande é ser grande diante de homens. Quando Deus ele olha para Davi, ele não olha para Davi pensando no gigante. Ele não olha para Davi pensando, vou te fazer grande diante dos homens. Quando Deus olha para Davi e olha para você e para mim, ele olha para você, o seu nome, o meu, Alex, o Davi. Qual a função do Davi naquele momento? Davi era um pastor. Pastor de gente? Não. Pastor de animais, de ovelhas. Talvez você possa dizer, era um treinamento, uma preparação, né, porque Deus ia colocar ele para pastorear pessoas, porque afinal, ser rei fala de governo, fala de pastoreio, né? Um bom rei, de acordo com Deus, ele vai cuidar de um povo, ele vai apacentar, ele vai direcionar. Então, o rei, na verdade, ele é como se fosse um pastor elevado aí, sei lá, a terceira ou quarta potência, porque agora ele tem mais pessoas para ele cuidar, o que é diferente, né? As nossas políticas, principalmente nesse país, quando alguém chega numa posição de destaque, o que tem, geralmente, na mente e no coração deles, é que agora eu vou ser cuidado. Você já viu pastores, pastoras, profetas, apóstolos, cantores e cantoras? Você chega nos lugares, ou talvez na sua própria igreja, se você é o líder, e você quer ser cuidado. Então eu digo, cuidado, porque esse não é o coração de Deus.
essa não é a mente de Deus, essa não é a forma como Deus pensa. Quando Deus eleva alguém, é para que esse alguém olhe para aqueles que não conseguem falar, por vezes andar. Quando Deus eleva alguém, é para que esse alguém cuide dos alguéms que não têm uma posição ou forças para poder caminhar por si mesmo. Mefibosete. Se eu falei o nome certo, você vai lembrar que Davi manda achar ele. Inteligência do rei Davi, ache Mefibosete. Para quê? Para sentar ele aqui na mesa do rei, junto comigo. Fala de honra, mas é uma honra ao contrário do nosso padrão atual. É uma honra que não vai o pequeno honrar o grande, mas é o grande, o Davi, que vai honrar o pequeno, o Mefibosete. Mas aí eu te pergunto, será que Davi é de fato o grande que vai atrás do Mefibosete? Ou será que ele é o pequeno que tem um coração grande? Que vai buscar honra não para si, mas para aquele que não consegue literalmente caminhar, que é o caso de Mefibosete. Aquele que não consegue literalmente prover ou gerenciar aquilo que supostamente deveria ter nas mãos dele para que ele possa sobreviver e viver. Muitos dos nossos cantores hoje, do chamado segmento gospel, eles têm vivido com o coração idólatra. Porque a partir do momento que eu simplesmente recebo todas essas honras, e quando eu me acostumo com isso, isso começa a se tornar algo que é como se fosse uma água parada, onde não oxigena mais o Espírito de Deus, onde a tendência é que ela vá morrer, apodrecer, cheirar mal. Eu posso dizer isso aqui porque isso é público. O Cláudio Duarte já disse nas redes sociais que teve um tempo que ele não era conhecido. E depois ele passou a ser conhecido. E quando ele chegou num lugar e as pessoas não vieram pedir fotinhas para ele, quando as pessoas não vieram conversar com ele, ele entrou em crise. Como assim? O que aconteceu? Sabe, a gente fala muito, isso parece um clichê, que aquele que tem que brilhar é Jesus. Eu não vou dizer que isso é 100%. Eu vou dizer que sim, você tem que brilhar. E Jesus também. E você brilha diante de Jesus. A sua luz reluz de uma forma tão grande, que chama a atenção dele. É o seu serviço, como Davi. Um serviço às vezes simples. O dele, cuidar de ovelhas. Quem sabe você é um frentista no posto de gasolina. Quem sabe você é um atendente numa loja, num McDonald's, trabalha no shopping. Quem sabe você é um motorista de ônibus, ou um cobrador, onde você ainda tiver no Brasil cobradores de ônibus. Seja lá qual for o seu serviço. Segurança de um shopping, onde as pessoas, quando olham para você, é para pedir uma informação. Talvez você seja o gari que limpa as ruas da sua cidade. E quando às vezes vem conversar com você para reclamar de alguma coisa. Pessoas que não conseguem olhar nos seus olhos e reconhecer quem é você e o seu valor. Eu preciso te dizer que Deus sabe o seu nome, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o seu prato predileto, Ele conhece o teu coração. E eu preciso te dizer também que você parece ser uma vítima, mas você precisa tomar cuidado para que você não cresça, para que Deus não te abençoe, ou a força do teu próprio braço. E quando você crescer, chega a ser ridículo quando eu entendo que eu já sou grande diante de Deus, mas quando você crescer de acordo com o padrão humano, você não faça as mesmas coisas que fizeram com você. Que você não haja da mesma forma com que outras pessoas agiram. É por isso que eu preciso me relacionar com esse Cristo que vai para a cruz e que se entrega, que perdoa já porque não sabem o que fazem. Onde eu blindo o meu coração e onde quem tem primazia é esse Jesus. Esse Cristo que se entregou por mim. Esse Cristo que lavou os pés dos discípulos, deixando um exemplo, deixando uma mentalidade, entendendo que
eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Isso não é uma frase de Jesus que ele pegou para ele. Esse é um modelo de pensamento que ele deixa para nós, para mim e para você. Independente se você é um cantor, se você está na área da música ou não. Nós viemos para servir. Quando nós tiramos o nosso foco, a nossa mentalidade de serviço, consequentemente, irmão, não tem outra, não tem como. Se eu não tenho coração para servir, eu vou ter o coração para ser servido. Deixa eu repetir isso, que isso é forte. Se eu não tenho o coração para servir, eu vou ter o coração para ser servido. E quando eu sirvo, a gente está aqui falando de música, a gente está falando de tanta coisa, e a gente fala, né? Eu sou Alex Goldner, eu te ajudo a alcançar o seu propósito na música gospel. E o seu propósito, por vezes, ele não vai ser para você ser o que os homens chamam de um grande nome, um grande cantor ou cantora da música gospel. E por vezes ele vai ser. Talvez eu estou falando aqui com o próximo Anderson Freire, com o próximo Fernandinho. E por que eu estou falando isso? Por que a gente faz esse projeto? Por que do poder do zero? Justamente para que você não chegue em lugares mais altos sem ter tido uma base, uma escada, um processo para cuidar do teu coração. Eu entendo que muitos líderes, muitos pastores, eles não têm o entendimento musical, o entendimento da estrada, o entendimento do show business e de como essas coisas funcionam, o entendimento de que uma prefeitura ela precisa contratar, que tem vários fatores, que tem leis e que não é de graça eu vou, e que pessoas precisam se alimentar, sabe? Às vezes tem uma confusão enorme nessa questão, se pode ter cachê ou não, se o cara cobra, se ele é mercenário. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, mas a questão é o equilíbrio do coração, sabe? É como a minha mente se comporta de acordo com a mente de Deus, para que eu não me torne alguém corrompido ao ponto de não ter mais serviço, de não ter mais presteza, se é que existe essa palavra, serventia para um Deus vivo, para um evangelho de poder. Porque senão eu vou ter fama, dinheiro, vou ter uma fila de pessoas quando eu acabo o meu show querendo tirar fotos comigo, gente que me segue nas redes sociais, mas porque eu não me expresso, porque eu não compartilho o meu coração, e por vezes até é melhor não compartilhar, porque precisa saber o que jorra de lá, se é água suja ou se é água limpa, por isso que eu tenho que estar sempre indo na fonte. Mas as pessoas vão ficar esperando para tirar uma foto comigo. As pessoas vão ficar chateadas quando elas não conseguirem. Aquelas mesmas pessoas vão me xingar. Como que eu evito isso? Como que eu me torno alguém não idolatrável? Servindo, ensinando o que de fato importa. A audiência que de fato importa. Servindo, ensinando de que quando eu estou ali, naquele palco para milhões de pessoas, ou naquele púlpito da igreja para 10 pessoas, às vezes menos, eu sou um instrumento, eu sou um canal do Deus vivo. E eu estou feliz que eu seja isso. Eu estou feliz de poder estar ali servindo a Deus. Consequentemente, servindo as pessoas que estão ali ouvindo, prestando culto, assistindo e ouvindo. Eu não posso ser diferente daquilo que Jesus me chamou para ser. E não tem a ver com ser um sucesso diante dos homens. Tem a ver em ser um sucesso diante de Deus. Porque você é suficiente em Cristo Jesus. Você é. Não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que Ele te ame mais ou menos. O Davi, por detrás das ovelhas, ele fazia o serviço dele com diligência, com profissionalismo, como eu disse algumas vezes, com simplicidade. E provavelmente ele sabia que ele não era notado nem valorizado pelos pais, pelos irmãos, mas ele continuava servindo. Sabe, a impressão que eu tenho
é que Davi não se importava com o que iriam dizer. A impressão que eu tenho é que uma tarefa foi dada a ele, um encargo foi dado a ele, e ele decidiu executar da melhor maneira possível, mesmo se, como a gente já tem dito, se aquilo fosse custar a vida dele. O urso e o leão que o digam. Se ele não derrota aquele urso, aquele leão, Davi e algumas ovelhas teriam morrido. Qual é a causa? O que é que move o seu coração a ponto de você dar a sua vida por isso? Não importa se a sua vida se vá, não importa o que as pessoas vão falar, não importa se você vai ser valorizado ou não. Por isso, para a gente encerrar esse vídeo, quando você ouvir de novo uma canção, ou quando você vê alguém no Spotify, no YouTube que você não conhece, clica, ouça, feche os olhos e deixa Deus falar com você. Para de procurar idolatrar, porque esse não é um modelo a ser seguido. Todos nós, principalmente se você é um compositor, temos algo a ser dito. Se você é um arranjador, um produtor musical, você tem algo a ser dito. Talvez você não escreveu a canção, talvez você não canta a canção, mas você tem algo a ser dito através daquilo que Deus colocou em você para fazer a junção e a conexão dos instrumentos, os tempos, daquilo que você acredita que vai ser melhor para aquela canção. Consegue entender? Então, idolatria, não mais. Sim, eu consigo te ajudar a alcançar o seu propósito na música gospel. E o seu propósito não é o seu sucesso ou o sucesso que o mundo diz. O seu propósito é alcançar aquilo que Deus diz que você é. O seu propósito é alcançar talvez mais um degrau. Quem sabe você cuida de 2 ovelhas. Se começar a cuidar de 3, já é um tremendo sucesso. Você está crescendo no teu propósito. Quem sabe hoje você dá aula na IBD ou na célula, não sei, para 9 pessoas e já tem 3 meses. E quem sabe daqui a 6 meses você agora tem 6 pessoas. Cara, não importa. O que importa é que você se mantém firme e constante. O que importa é que você executa. Não importa os resultados de números ou pessoas que eu alcanço. Eu já tenho sucesso, eu já alcancei o meu propósito quando eu disse sim para Deus. Lembra? O poder do zero. E haja luz. E houve luz. Quando eu concordo que essa luz vai haver, que não existe nada, e eu digo sim, eis-me aqui, já foi, já é sucesso. Você não tem que provar mais nada para ninguém. Você não precisa provar nada para Deus, muito menos para o inferno. Você não precisa provar nada para você, porque senão você vai colocar um peso nos teus ombros que Jesus vai ter que vir depois e dizer que o fardo dele é leve e suave. Vamos ficar atento para que a gente não comece a ficar ansioso, com medo, desesperado, síndrome do pânico, e daqui a pouco à beira da morte. O próximo passo é a morte, tanto física quanto espiritual. E vamos ficar atentos para que não sejamos idólatras, não mais, no more, no more. Por quê? Porque é o que somos hoje, de uma forma ou de outra. Somos idólatras. Que possamos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou.